O Kevin Hart e o Wesley Snipes são dois irmãos que encobrem um assassinato nessa nova minissérie da Netflix, A Mais Pura Verdade, que vai fazer você passar raiva, pode ter certeza. No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa nova minissérie da Netflix sem spoilers no começo do vídeo, e da metade pro final eu quero falar um pouco com spoilers, debater um pouco o que aconteceu e também qual é o sentido dessa minissérie, né? Qual a mensagem que ela quer passar. Então bora lá falar sobre A Mais Pura Verdade. E pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje falaremos sobre essa nova minissérie da Netflix. Antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever no botão vermelho. Muito fácil, muito rápido, aposto que você vai curtir meu conteúdo, então clica lá no botãozinho para se inscrever. Também não se esquece de deixar o like, que ajuda esse amigo, então clica no botão do like e claro, vai lá nos comentários me contar se você pretende assistir aí essa minissérie e se você já assistiu, me conta a sua opinião aí sobre ela. Coloca tudo lá. Na trama dessa nova minissérie, nós vemos ali o Kevin Hart interpretando o Kid, um comediante rico e famoso que viaja para sua cidade natal na Filadélfia e sai ali numa noitada com seu irmão Carlton. Porém, um grande problema acontece depois desse reencontro dos dois e isso desencadeia uma grande crise na vida do Kid, fazendo ele pedir ajuda para esse irmão para arrumar bagunça. E com o passar dos episódios, a gente vai vendo o Kid e o Carlton tentando consertar ali todos os problemas que vieram por conta desse grande problema que aconteceu no episódio 1. E quanto mais eles tentam consertar esse problema, mais problemas acabam aparecendo. Porém, o Kid é uma pessoa pública e ele tem que manter a compostura. Então, a gente percebe que em muitos momentos ele faz cara de feliz como se nada tivesse acontecendo. Porém, em outros momentos ele não consegue manter essa aparência feliz na cara. E aos poucos ele vai surtando e esses surtos acabam repercutindo em outros momentos. É uma espiral de maluquice, uma espiral de confusão. É confusão atrás de confusão, problema atrás de problema. E essa é basicamente a premissa de A Mais Pura Verdade, essa série dramática de 7 episódios, que mostra que quando um dominó cai, vários outros começam a cair na sequência. E é interessante como a série coloca aqui esses dois personagens numa espiral de consequências que acaba mostrando que encobrir um problema não resolve ele, simplesmente joga ele para baixo do tapete. Tudo bem que a minissérie ainda tenta fazer algumas reviravoltas mirabolantes, porém elas não são tão mirabolantes igual os roteiristas achavam que seria, então você consegue premeditar algumas reviravoltas que vão acontecendo aí no meio do caminho. Porém, o que te cativa nessa minissérie nem é em si ali o roteiro dela, na verdade são as atuações. Por exemplo, o Kevin Hart traz toda uma carga dramática e ele consegue ali meio que esconder bem todo o atual pesadelo que ele tá vivendo, né, que esse personagem dele tá vivendo. E acima de tudo, ele sempre consegue dar a volta por cima pra proteger a carreira dele, já que ele sabe que não foi nada fácil ele chegar onde ele tá e ninguém sabe o que ele teve que fazer pra chegar ali. Ele vive apontando isso durante a série, né? Ele fala, eu cheguei aqui e eu não quero perder isso que eu construí. Então tem muito disso, né? Muito de um erro dele acabar destruindo tudo que ele construiu até agora. E enquanto isso, a gente também tem o Wesley Snipes aqui interpretando o irmão inconsequente do Kid, né? E ele consegue ser um contraponto interessante pro Kevin Hart. A gente percebe que o Carlton é um personagem que se escora muito nas costas do irmão dele, fazendo assim esses dois terem alguns atritos durante a série, e esse personagem também vai fazer você passar muita raiva. Na outra parte aqui do vídeo eu vou falar um pouco melhor sobre ele, mas olha, que raiva. E a única pessoa que supera o Carlton no quesito ser irritante e fazer você passar raiva é o fã número 1 do Kid, que ele aparece aqui em vários momentos durante a minissérie e sinceramente o cara é complicado de ser entendido. Você fica pensando, meu Deus, ele faz de tudo pelo ídolo dele. Jesus, por que ele tá fazendo isso? Então você fica se questionando sobre algumas coisas, mas enfim, né? Na outra parte aqui com spoilers eu vou falar um pouco melhor sobre ele. No geral, A Mais Pura Verdade é uma minissérie cativante, uma minissérie que consegue te prender, uma minissérie que não tem ali uma história tão bem construída, na verdade é uma história básica, mas ao mesmo tempo o lado básico dessa história e previsível acaba sendo a fórmula necessária para deixar os atores brilharem. E na minha perspectiva, essa série se deu muito bem, pelo menos comigo, porque ela só tinha 7 episódios de 30 minutos de duração, então foi muito fácil de assistir, eu não fiquei cansado enquanto assistia, não bocejei, porque
era muito rápido, às vezes quando acabava o episódio dava uma pausa, ia beber uma água, comer alguma coisa. Tudo bem que eu ainda assim falaria que dava pra ser ali uma minissérie de 5 episódios no máximo, mas 7 ainda conseguiu ser um número aceitável e isso me cativou bastante, né? A duração dos episódios que soube conduzir bem a história. E era isso que eu tinha pra falar sem spoiler sobre essa minissérie. Espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui do vídeo. Se gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. E não esquece de ir lá embaixo nos comentários me contar se você pretende assistir. E se você já assistiu, fica comigo porque agora eu vou falar sobre tudo com spoilers. Se você não entendeu alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber a minha opinião com spoilers, esse é o momento. Primeiro de tudo, eu tenho que esclarecer que essa minissérie da Netflix não é baseada em fatos reais. Algumas pessoas podem até ter achado que é porque a abertura tá escrito True Story, mas na verdade não é fato real. Eles pegaram basicamente um pouco da vida de comediante do Kevin Hart, jogaram aqui no roteiro e pegaram uma morte ali acidental, que na verdade não era nenhuma morte, e jogaram também para deixar a trama mais intensa. Mas tudo da série é ficcional, não tem nada de real. E toda a doideira de A Mais Pura Verdade começa quando o Kid vai para Filadélfia para um show de stand-up e ele acaba reencontrando seu irmão Carlton, que pede para ele $600 mil para reabrir um restaurante. Porém o Kid não dá o dinheiro para ele e antes do show do Kid começar, ele acaba visitando o Carlton e bebe umas com o irmão dele, fazendo assim ele acabar na cama com a Daphne. E no meio da noite o Carlton acorda o Kid e fala que a Daphne tá morta por conta de overdose de óxido. E o Kid até cogita em chamar uma ambulância, né? Ele fala pro Carlton, vamos chamar uma ambulância. E o Carlton fala, opa, não vai rolar não, porque você é famoso, vai dar problema, é melhor não chamar. E o Carlton nesse momento também conduz muito bem a situação e até fala ali pro Kid que ele tem um amigo chamado Ari que pode resolver o problema da Daphne. E nesse momento eu só me questionei, o Kid foi muito burro, né? Primeiro, quem não confere se a pessoa tá morta? Eu não confio no meu irmão nem pra falar as horas, eu pergunto, Renan, que horas são? Eu não confio, olho depois de novo pra saber se ele falou a hora de verdade. Mas se eu não confio no meu irmão que vive comigo, imagina um irmão que eu não convivo mais há muito tempo falar que uma pessoa que tá dormindo do meu lado tá morta. Eu pelo menos vou conferir o pulso mesmo, ver se ela tá gelada ou não, sabe? Achei muita burrice do Kid e nesse momento eu até falei, pelo amor de Deus, ela não tá morta. Porque se ele não conferiu, tem algum rolo aí, tem alguma coisa acontecendo. E no dia seguinte, depois do Ari já ter desovado o corpo da Daphne, ele acabou pedindo uma quantia básica de $6 milhões pro Kid. O Kid percebeu que ele continuaria extorquindo ele até não aguentar mais. Então o Kid foi lá e matou o Ari, que tava tentando chantagear ele. E nesse momento eu falei, matou ele, eu já sei o que vai acontecer na trama. Vai matar ele e essa vai ser a primeira morte, porque a Daphne vai estar viva. Então o Kid que realmente matou uma pessoa por conta de uma brincadeirinha que aconteceu ali envolvendo essa morte da Daphne. Mas na verdade foi uma coisa pior que o irmão dele fez com ele, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E depois dessa morte do Ari, o Kid e o Carlton tiraram ele do hotel, desovaram o corpo dele em uma lixeira. Mas um problema aconteceu nesse meio tempo, já que o Gene, também conhecido como fã maluco do Kid, seguiu os dois, gravou o Kid e o Carlton desovando o corpo do Ari, e mais tarde os dois até acabam descobrindo que o Gene tinha um vídeo deles ali desovando esse corpo e até cogitam matar o Gene. Porém o Kid acaba decidindo se tornar amigo do Gene e até convencer ele a apagar o vídeo. Então pouco tempo depois disso, a gente percebe que os dois irmãos gangsters do Ari começam ali a procurar o irmão deles que tá desaparecido, já que no caso ele tá morto. E depois do nojento do Carlton perceber que esses dois irmãos iriam acabar ali chegando até ele e o Kid, ele incriminou o Gene por ter matado o Ari. E ele fez com que os irmãos gangsters do Ari matassem o Gene. E por o Gene ser um fanático doido pelo Kid, ele acabou levando toda a culpa por tudo que aconteceu por essa morte do Ari. Ele simplesmente se declarou culpado pela morte. E meu Deus do céu, eu fiquei com muita raiva. Nessa cena eu gritei, Carlton, seu filho da puta ordinário, que raiva, você tem que morrer, que saco. Eu tava com muita raiva. Eu já tava torcendo há muito tempo pro Carlton dar uma sumida ali da série, né? Mas quando chegou nesse momento, eu tava convicto de que ele precisava morrer. Toda hora ele fazia merda, toda hora ele fazia alguma burrada. E acima de tudo, a maior burrada dele foi ter incriminado o Gene. O Gene tinha todas as conexões com o Kid. Ele tinha um perfil do Instagram cheio de foto do Kid, tinha um carro cheio de coisa do Kid. Ele tinha, tipo, a vida do Kid na palma da mão. E daí ele manda os gangsters matarem o Gene, sendo que isso levaria uma hora ou outra
até o Kid. Então foi muita burrice do Carlton, nem pra pensar esse cara presta. E além disso, antes de toda essa doideira acontecer na vida do Carlton e do Kid, o Carlton tava cheio de dívidas e queria que o irmão bancasse tudo pra ele. E nesse momento, novamente, eu falei, cara, vai se ferrar, eu tô com muita raiva de você não tem ideia. Porque ele se escora nas costas do Kid. E ele nunca assume as próprias merdas. Se ele fez merda e tá com dívida, ele que resolva isso. E eu só não fiquei com tanta raiva dele porque o Ginny me fez passar ainda mais raiva. Foi um misto de raiva nesse episódio aí da morte do Ginny, porque ele se declarar culpado de tudo foi o cúmulo pra mim. Eu fiquei tipo, cara, você tem problema, né? Porque eu até entendo que sua irmã tinha câncer, o Kid te ajudou a superar, mas nada disso justifica morrer por ele. E o problema dessa cena não é nem porque é ficcional, é porque eu sei que por trás da ficção tem Ginnies aí no mundo, tem Ginnies que se matariam pelo seu ídolo, e isso me assusta. Então assim, se você tem um ídolo, saiba que tem dois limites, gostar de uma pessoa e o fanatismo. Não chegue nesse limite. Fique no gostar de uma pessoa, não seja fanático, não morra pelo seu ídolo, não vale a pena. A sua vida é uma, a vida dele é outra. E é isso. Não seja fanático, pelo amor de Deus. E chegando ao final da série, nós descobrimos que a Daphne estava viva e na verdade ela se chamava Simone e era a namoradinha do Carlton que estava ajudando ele a extorquir ali $600 mil do irmão. O plano do Carlton era fingir a morte dela pro Kid e entregar o dinheiro que ele devia pro Ari, porém o Ari começou a pedir mais do que o Carlton tinha combinado e isso fez o Kid matar o Ari. E o pior de tudo é que no final das contas o Kid ainda pagou a dívida de $600 mil ali pros gangsters. E eu aposto que se o Carlton tivesse falado de verdade, sentado e parado ali pra conversar com o Kid teria pago as dívidas dele. Mas não, ele quis fazer toda aquela encenação da morte e aí se ferrou, acabou com a própria vida. Já que os irmãos do Ari descobriram que ele e o Kid tiveram envolvimento com a morte do Ari e eles foram atrás dos dois, mataram a Simone e depois foram matar o Kid e o Carlton. E nesse ponto da história, o Kid já até tinha descoberto toda a tramóia do irmão dele, já tinha descoberto ali que a Simone e a Daphne eram a mesma pessoa e que ela tava viva, então ele tava putaço com o Carlton. E quando os dois gangsters apareceram pra matar eles, o Kid já aproveitou o momento, matou os dois gangsters e depois matou o canalha do irmão dele. E nesse momento eu só gritei, aleluia, Senhor, glória a Deus, menos um canalha, menos um salafrário no mundo, amém, amém, amém. Sério, eu fiquei tão feliz, eu pulei do sofá nesse momento, porque eu não tava aguentando mais. E depois desse momento super triste da história, o Kid fez o que ele sabia fazer de melhor. Ele atuou e incriminou os gangsters por atirarem no irmão dele, inventou toda uma história sobre o Ari e a namorada chantagearem ele, e o irmão dele, o Carlton, tentou proteger ele, por isso que ele matou o Ari. Então, no final das contas, aos olhos da imprensa e do público, todos vão encarar o Carlton como o protetor do irmão que só matou o Ari pra proteger o Kid. E uma coisa inesperada aconteceu nesse meio tempo, né, já que a gente percebe que o Kid foi desmascarado novamente. O guarda-costas do Kid, o Herschel, acabou ouvindo a conversa reveladora dele com o Carlton, e o Kid já tava tão de saco cheio de mentir que ele simplesmente acabou contando toda a verdade ali pro Todd e pro Herschel, e daí ele acabou falando que ele matou o Ari porque ele queria chantagear ele junto com o Carlton e a Simone, enfim, no final das contas ele deixou como tava a história e ele só não contou que ele matou o próprio irmão. Ele contou que ele poderia contar realmente o início da história, que era verdade, e não contou a parte final, né? E o Herschel, pra ficar ali de boca calada e continuar trabalhando pro Kid, pediu pra ele $6 milhões. E novamente o Kid tava tão de saco cheio de tanta doideira que ele simplesmente aceitou o pedido. E se vocês forem notar, no final das contas o Kid acabou de uma forma ou de outra pagando a quantia de $6 milhões, né? Porém ele pagou pra uma pessoa que ele confiava e uma pessoa que realmente vai fazer por merecer o dinheiro, já que ele vai continuar trabalhando pro Kid, né, o Herschel. E a série termina com a mesma entrevista que ela começou e a gente viu o Kid falando que vai continuar sua turnê de stand-up em homenagem ao seu irmão morto, e a mais pura verdade mostrou que nem sempre a gente vai realmente ouvir a mais pura verdade. Às vezes a gente vai ouvir uma verdade que a pessoa que fez a cagada quer que a gente ouça. Então, nem sempre o que a gente acha que é verdade é a mais pura verdade. E a pessoa que quiser contar a verdade, muito provavelmente pode acabar morrendo
ou pode acabar sendo chantageada. E no final das contas, a série mostrou que o dinheiro pode comprar tudo, até mesmo uma verdade fabricada, e também mostrou que mesmo que essa inverdade seja comprada, o dinheiro não compra felicidade e não compra saúde mental, que é uma coisa que é muito abordada aqui também. E era isso que eu tinha pra falar sobre essa minissérie da Netflix. No final das contas, foi uma minissérie 3 de 5, sabe? Deu pra você se divertir enquanto assistia, então pra mim foi um entretenimento legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal do botãozinho vermelho e lá embaixo nos comentários me contar o que você achou dela, o que você achou do final, qual a mensagem que você tirou da minissérie. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Eu fico por aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo, gente. E tchau.